O que é Big Data? Big Data são medidas de dados que se tornaram tão grandes que bancos de dados comuns não podem conter e manipular essa quantidade de informações. Os dados vêm em 3 tamanhos, que naturalmente são pequeno, médio e grande. Nenhuma dessas medidas precisam ser rigorosas. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite a introdução para dar o seu like, para compartilhar o vídeo e para se inscrever. Em vez disso, cada uma dessas medidas depende mais da facilidade de uso e do tipo de máquina que pode lidar com as informações. Máquinas especiais, muito maiores em termos de capacidade de processamento e mais complexas do que aquelas usadas para bancos de dados comuns, são necessárias para trabalhar com o Big Data. Esses tipos de dados são normalmente observados em agências científicas do governo, e mesmo em alguns sites se pode observar uma grande quantidade de dados e informações. Para saber o que é informação, acesse a descrição do vídeo e clique no primeiro link, e assim descubra o que significa a palavra informação. Os dados vêm em 3 modelagens ou dimensões, mas não rígidas. Pequenos dados podem caber em um único computador ou máquina, como em um notebook de uso geral. Os dados médios são capazes de caber em uma matriz de disco e é melhor gerenciado com um banco de dados. Bancos de dados, apesar de seu tamanho gigantesco, muitas vezes são incapazes de trabalhar com Big Data. Portanto, sistemas muito especiais devem ser usados. Embora não haja uma diretriz estrita sobre o que é Big Data, eles geralmente começam no nível de terabyte e pode chegar até o nível de petabyte. Tentar trabalhar com Big Data em um banco de dados que não é especializado para essa quantidade de dados causará vários problemas substanciais. Quando o banco de dados não se mostra capaz de lidar com a quantidade de informações, se faz necessário apagar alguns dados. Para isso não se tornar um problema, como tentar encaixar 100 GB em um computador com apenas 50 GB de espaço no disco rígido. É lógico que isso não é possível de ser feito. Os dados restantes se tornariam muito difíceis de serem controlados e gerenciados, pois qualquer função levaria muito tempo para ser concluída, e o banco de dados teria de ser fechado para novas informações. Embora seja possível continuar comprando máquinas e adicionando novas informações aos bancos de dados, isso pode criar um problema de desorganização. Isso acontece porque a maioria dos programas de banco de dados é criado para trabalhar com uma certa modelagem de dados e para um certo calibre. Agências de defesa e militares geralmente empregam esse volume de informações para criar padrões e armazenar resultados de testes, e muitas agências científicas de grande porte precisam de máquinas especializadas por motivos semelhantes. Alguns sites muito grandes necessitam de máquinas com grande capacidade, mas os sites não são tão comuns quanto as agências nesse mercado. Essas organizações precisam manter todos os seus dados, pois isso auxilia as organizações a examinar os dados de forma melhor do que sem essa organização, e assim possibilita a qualquer instituição fazer previsões futuras com mais assertividade. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!